A globalização traz a mundialização da economia. Há uma fragmentação produtiva e a produção foi descentralizada entre territórios e continentes. Há uma exigência cada vez maior dos estados, enquanto estruturas de governo, enquanto elementos de controle da sociedade, se desaparelhem. É o que a gente vê o tempo todo quando a gente liga a TV neste momento histórico do Brasil. Nosso ministro da Economia agora é o Guedes. E ele segue a cartilha neoliberal da Escola de Chicago, do Milton Friedman. E a ideia de desaparelhar o Estado, de privatizar tudo, de simplesmente acabar com quaisquer patrocínios sociais que o Estado faça, é uma defesa do atual momento do capitalismo. A grande pergunta é: será que todos os países propõem isso? Será que todos os países falam em vamos vender tudo que é estatal, vamos desaparelhar o Estado, vamos flexibilizar as leis sociais, vamos eliminar a cobrança de impostos? Será que todo mundo pensa de igual forma? O capital quer isso. O capital, à medida em que não há barreiras e não há limites e que tudo está à venda, ele quer. Vejam, o capital em 1950, mundial, o fluxo de capitais era de 61 bilhões, hoje é de 9 trilhões. Hoje não, em 2000, há 20 anos atrás. Mas por que países tendem a ser keynesianos, protecionistas? Apesar do discurso liberal que propõe para o mundo, falam American First. O Brasil está se tornando cada vez mais liberal. Os americanos falam, isso Brasil, o caminho é esse. Mas os americanos estão cada vez mais protecionistas, estão brigando com a China. Um exemplo, a briga entre Google. Aliás, a Google está no meio, né? Ela não está brigando, ela é parte do processo entre Huawei, Apple e governo americano, que defende as empresas americanas contra a grande empresa de tecnologia Huawei chinesa. A briga entre China e Estados Unidos, a briga comercial e mercantil, leva os americanos a serem protecionistas cada vez mais. Mas eles, de certa maneira, propõem, e a gente com este governo aceita e fala, é o caminho. E de repente vamos ver o que acontece daqui 20 anos. A verdade é que o Chile começou este mesmo caminho há 20 anos atrás e agora estava com um monte de protestos porque os caras não têm educação, saúde, não têm o que comer, a população pobre e miserável se multiplicou, enquanto os ricos ficaram mais ricos. É uma verdade, vai estudar o Chile. O modelo funcionou, cresceram demais, mas o capital cresceu, a sociedade não. A classe média se achatou. E o que a gente começa a ver no Brasil? Seja por culpa do PT, seja por culpa dos governos que vieram depois do PT. Ou culpa de todos eles. Nós vemos o achatamento das classes médias, nós vemos o distanciamento cada vez maior entre ricos e pobres. Isso é uma prática de um país neoliberal. Os americanos também têm este problema, só que eles estão protegendo os seus ricos. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos entregando os nossos ricos de bandeja, que quando inteligentes conseguem ficar ainda mais ricos, porque o cenário internacional permite que eles vendam suas empresas ou façam acordos que são extremamente vantajosos a eles, mas de qualquer maneira que está pressionando os nossos pobres a ficarem mais pobres. Os americanos são keynesianos e protecionistas, só que eles exigem do mundo que sejam neoliberais para que possam explorar as nossas economias sem quaisquer proteções que nós possamos colocar. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? E aí nós vemos o enfraquecimento dos Estados-nações nessas relações de poder. Quem que é muito mais importante no cenário global? O governo do Brasil? Ou grandes corporações como, por exemplo, a Volkswagen, a Apple,
Google. Os mega investidores vão ser levados em consideração antes dos interesses do Brasil? Certamente. Eles são mais poderosos. Só para vocês terem noção, a Ford, que nem é uma empresa tão grande assim se compararmos com as demais top, mas é uma empresa monstruosamente grande, claro. A Ford tem um PIB maior anual do que o Uruguai. Você acha que na balança de negociação quem vai ser ouvido primeiro? Ford ou Uruguai? Essa é a pergunta que fica, né? Vamos ver então essa relação de empresas que são maiores do que economias nacionais. Olha aí, a Amazon, muito maior do que a economia de Portugal. 91 bilhões foi o faturamento da Amazon, quanto o PIB de Portugal, 89 bilhões de euros. A Apple, maior do que a economia da Bélgica. O Walmart, maior do que a economia da Espanha. O Santander, maior do que a economia da Colômbia. Vocês acham que Amazon, Walmart, Santander e Apple vão ter menos influência nas decisões globais do que os países só porque são empresas? Então, não funciona assim. No capitalismo, quem manda é o capital. Por isso, os países estão ficando cada vez mais frágeis. E, basicamente, são obrigados a desregulamentar sua economia para que as empresas e os países mais poderosos possam simplesmente explorá-los. Por isso que as corporações, os mega investidores estão muito mais fortalecidos do que os Estados-nações. Os Estados-nações, para tentar se proteger minimamente, criaram nos anos 90 uma lógica de regionalização econômica. Ao mesmo tempo que o mercado se abriu e se tornou global, também criou-se uma metodologia de blocos econômicos para tentar dar mais proteção aos seus espaços comerciais. Para manter investimentos, os países fizeram acordos de abertura econômica, como as empresas e as grandes economias queriam, mas regionalmente, não para o mundo inteiro. Existem ainda alguns pontos de protecionismo em relação a esses blocos e o resto do mundo, mas entre o bloco tem essa proposta de liberalização da economia, de ruptura dos mercados, de abertura dos mercados, de ruptura dos controles alfandegários. E é isso que a gente começa a observar. A gente começa a entender agora que os blocos econômicos são uma reação das nações para garantirem maior presença no cenário econômico mundializado, que é hiperconcorrente e que obriga estas nações a romperem com seus controles, senão não poderiam participar. E para participar fazem isso em grupo. São 3 os tipos de blocos econômicos: as áreas de livre comércio, as uniões aduaneiras e os mercados comuns. E a gente vai analisar esses 3 tipos de blocos para a gente entender esse processo de globalização como um todo. Coloquei aqui para a gente entender a América do Sul. Estão as fronteiras dos países sul-americanos aí. Todos eles, em tese, têm nos seus limites fronteiriços proteção à sua própria economia. Digamos que ninguém pode explorar a economia do outro porque existem barreiras aduaneiras, alfandegárias, ou seja, controle de entrada de produtos. E o produto que cruzar a fronteira tem que pagar impostos. Mas, para participar em bloco e ser mais atraente no meio global, para atrair mais empresas, para atrair mais investimentos, o que os países foram obrigados a fazer? Criar blocos econômicos. Basicamente, o que seria um bloco econômico na América do Sul? Eu não estou dizendo que o Mercosul é assim, eu vou falar do Mercosul depois. Mas criar um bloco seria romper as barreiras. Então vamos pegar 4 países. Olha lá, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, vamos pegar 5. Incluindo o Brasil, 5. Então Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para fazer um comércio aos moldes e exigências internacionais, as fronteiras desses países têm que ser porosas, tem que permitir a passagem de produtos e serviços. Olha como as fronteiras ficam pontilhadas, para que os produtos e para que os serviços
possam migrar de um país para o outro sem pagar impostos. Surge assim uma área de livre comércio. Uma área em que o trânsito de produtos e serviços é livre, sem cobrança de impostos. É um acordo feito entre as nações para que qualquer empresa destas nações possam explorar todo este mercado. E assim nós temos um mercado muito maior do que só o nacional, um mercado muito mais atraente. No caso do Mercosul, o mercado pularia de 200 milhões de habitantes no Brasil para algo em torno de 400 milhões de habitantes, somados todos os países. Olha como o mercado cresce, as empresas ficam felizes, é uma exigência que o mercado global exige, impõe para as economias. Então, há um acordo entre essas nações para que os produtos não tenham impostos entre si. Esse acordo é o acordo de livre comércio. Cada país, se for comercializar com países externos, por exemplo, tá aí, ó, pintei o bloco. Cada país, se for comercializar com países fora do bloco, cobrariam seus impostos. Dentro do bloco não tem impostos para produtos, mas o comércio com países fora tem seus impostos. Por exemplo, a Venezuela teria uma taxa de impostos cobrados para comercializar com outras nações do mundo de 12%, o Brasil 10%, a Argentina 15%. Então, suas regras aduaneiras, suas leis de comércio com países extra-bloco seriam independentes. E isso faria com que os países com as melhores taxas tivessem as maiores oportunidades de comércio com o mundo. Bom, mas se a área de livre comércio pressupõe isso, tudo bem. Agora, há um avanço, um segundo modelo, além da área de livre comércio, um segundo modelo de bloco que soluciona esse problema, é a união aduaneira. O Mercosul é uma união aduaneira. Área de livre comércio, exemplo. O NAFTA, o antigo NAFTA, North American Free Trade Agreement. Que seria hoje o USMCA, UNSCA, que é a sigla de United States, México e Canadá. O NAFTA era uma área de livre comércio. Como eu disse, União Aduaneira, Mercosul. E o que é a União Aduaneira? Tem a mesma coisa, livre circulação de produtos e serviços, mas os países adotam a mesma regra de comércio externo, as mesmas leis para comércio extra-bloco, os mesmos impostos. Assim, torna mais justa a concorrência em termos de cada nação do bloco com o mercado internacional. Isso seria uma união aduaneira. O Mercosul é uma união aduaneira. Apesar de chamar mercado comum, ele é uma união aduaneira. Dá para ampliar estes vínculos? Dá. Vou usar o exemplo desta região ainda, mas que não é o caso. Não aprofundou para além da união aduaneira o Mercosul, tá? Mas se o Mercosul fosse um passo além, como que ficaria? Basicamente, ele deixaria de ser uma união aduaneira, ele é uma união aduaneira e passaria a ser um mercado comum. As fronteiras continuariam porosas para produtos e serviços, mas agregaria pessoas. Livre circulação de pessoas. Mas no Mercosul tem uma lei para isso. Tem, é verdade. Você pode ir de qualquer lugar para qualquer lugar apresentando o RG. As regras aduaneiras seriam as mesmas para o bloco inteiro. O que aumentaria? Aumentaria a ideia de livre circulação de pessoas, a possível a adoção de uma moeda única, cidadania única, legislação comum. É o que a União Europeia conseguiu. É o único mercado comum de fato do planeta. Enquanto o NAFTA é uma área de livre comércio, o Mercosul é uma espécie de união aduaneira, mercado comum é a União Europeia. Então são esses os 3 modelos de blocos econômicos? Sim, são esses os 3 modelos de blocos econômicos. Falando rapidamente deles, então. Basicamente, a União Europeia surge lá na década de 50 do pensamento de 6 países
que buscavam integração. Primeiro surge a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, entre Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A Itália vê isso como uma solução bacana para o comércio e para a integração do bloco. E aí então a Itália se junta, e em 1956 acontece a reunião de Roma e basicamente a partir daí surge a Comunidade Econômica Europeia, que vai evoluir para o mercado comum europeu. O primeiro grupo de países que entra neste bloco são os 6, né? Itália, Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Só que o bloco chama atenção. Em 1973 entra a Irlanda e o Reino Unido. Entra a Dinamarca. Eles se rendem ao bloco. Começa então a se construir o mercado comum europeu, e nos anos 80 o mercado comum europeu se estabelece englobando praticamente a Grécia e evolui com a inclusão em 86 de Portugal e Espanha. Bom, basicamente nós temos aí a Europa dos 13 que, em 1991, no Tratado de Maastricht, com a incorporação da Alemanha Oriental e reunificação com a Alemanha, surge então a União Europeia, a Europa dos 13. E ela evolui. Com o fim do socialismo, nós temos a tendência para ampliação do bloco para o leste europeu. Quem entra imediatamente em 95? Basicamente a Áustria e os escandinavos, Suécia e Finlândia. A Noruega nunca entrou, ok? Basicamente, em 2004, todo o leste europeu praticamente entra. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, todas elas entram. E quem é candidato a entrar depois disso? Romênia, Bulgária, que entram em 2007, mas a Turquia em 2007 não é aceita. Por quê? Porque é um país islâmico e os europeus não querem islâmicos trafegando lá livremente. Porque junto com a União Europeia, eles anexaram um acordo chamado Tratado de Schengen, que é mais antigo do que o Tratado da União Europeia e que leva à livre circulação de pessoas na Europa. A Turquia, para se integrar à União Europeia, teria que participar do Tratado de Schengen com mais liberdade, o que para os europeus não era interessante. Bom, basicamente então, a União Europeia até 2007 fica assim. Agora, este ano, com o Brexit, nós não temos mais o Reino Unido, que sai da União Europeia. Tá? Então este é o atual mapa da União Europeia global. Beleza? Bom, NAFTA ou UNSCA é a área de livre comércio da América do Norte, que se estabelece ali em 1992 por um acordo unilateral em que Estados Unidos e Canadá passam a explorar a economia do México, mas não permite que o México explore diretamente a economia tanto de Canadá quanto Estados Unidos. Foi reeditado há 2 anos atrás pelo atual presidente dos Estados Unidos, que ampliou este acordo para os americanos, deixando os americanos numa posição mais confortável unilateralmente no bloco. NAFTA deixou de se chamar NAFTA, North American Free Trade Agreement, ou seja, a área de livre comércio da América do Norte, e passou a se chamar USMCA, UNSCA, United States, Mexico, Canadian. Basicamente, a sigla dos principais países componentes. É o principal bloco econômico do planeta, é o mais amplo em termos de negociações. Temos o Mercosul, 5 países são os países membros, Venezuela está afastada por conta da sua condição política, temos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e Venezuela como Estados-membros. Surge em 1994, a Venezuela entra só depois, mas ela é membro permanente como todos os outros. A Bolívia é um país que está tentando entrar no Mercosul, está sendo estudada a entrada dele, mas tem países observadores e associados. Só na América do Sul, as Guianas não participam de maneira direta ou indireta do Mercosul. Um bloco bastante interessante, uma união aduaneira. Olha aqui no Mercosul, o Brasil tem o principal PIB, seguido de Argentina, Venezuela, Uruguai e Paraguai. O Brasil tem 70% de toda a economia do Mercosul.
A ASEAN Pacific Economic Cooperation, a APEC, é uma cooperação econômica entre os países banhados pelo Pacífico. Não é um bloco econômico, mas é uma aliança comercial. Envolve Chile, Peru, envolve o NAFTA, envolve países também asiáticos como Rússia, Japão, Coreia do Sul, China, envolve países da Oceania como Austrália e Nova Zelândia. O bloco asiático é o ASEAN, formado pelas nações ali do Sudeste Asiático, Associação do Sudeste Asiático, das Nações do Sudeste Asiático. Essa é a sigla. Basicamente Laos, Camboja, Vietnã, Indonésia, Malásia, Filipinas formam o ASEAN. Um bloco menor que o Mercosul em economia, se não incluir o Plus 3, né? Os 3 associados, que é Japão, Coreia do Sul e China. Aí fica poderoso. Se colocar ainda então Índia, Austrália e Nova Zelândia, o bloco fica maior ainda. E aqui tem uma relação em termos de área, população e PIB per capita, né, valores do início do século XXI. Notem que o NAFTA ele tem o maior PIB naquele momento, e ainda é o maior PIB do planeta, a União Europeia em segundo lugar. A ASEAN perde, inclusive, para o Mercosul. Né, o Mercosul teria o PIB do Brasil, que é praticamente o PIB do ASEAN, mais o PIB da Argentina, mais o PIB do Uruguai, Paraguai e Venezuela. Então o PIB seria 4 trilhões de dólares naquele momento histórico. Seria a terceira maior área de influência do globo. Falando em áreas de influência, notem que a área de influência dos Estados Unidos se estende sobre a América Latina e sobre a Europa Ocidental. A área de influência da União Europeia se estende sobre a Europa e sobre parte da África. E a Ásia ela está sob a área de influência da China, né, que se tornou a principal nação do planeta. Tá? Então, nós vemos aí as áreas de influência bem estabelecidas. Ok? Outros 2 organismos são interessantes. O G8, as 8 nações mais ricas do mundo, incluindo Rússia, que não é uma das mais ricas do mundo. São as 7 mais ricas, mais a Rússia, que envolveria, então, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Japão, Canadá. Seria o G7. Mais a Rússia, que se impôs por sua força bélica. O G7 seria o contraponto do G20, que seria, num primeiro momento, lá no início dos anos 2000, as 20 nações mais ricas dentre as nações mais pobres. Mas houve uma mudança no paradigma do G20 e aí se tornou as 20 nações mais ricas do mundo, que envolve aí, olha só, o G7 mais Turquia mais os membros do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, a África do Sul, envolve também a Argentina, México, envolve a Austrália, envolve a Coreia do Sul e a Arábia Saudita. Aqui está os BRICS, que são os países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia e China, África do Sul. É a sigla BRICS, né? Foi cunhada aí nos anos 2000 para falar os tijolos, as economias emergentes que estavam se impondo no resto do mundo, né? E daí a sigla dos as primeiras siglas de cada país: Brasil, Rússia, BR, Índia, BRI, C, China e Sul-África, S, BRICS, né? Então esses são os BRICS. Está aqui a economia dos BRICS. O Brasil seria a segunda maior economia dos BRICS. Seria, não é mais, porque o Brasil não está mais na posição de 2009. Nós encolhemos, nós hoje perdemos para a economia da Índia. Tá? Nós demos um grande passo para trás. Tá? Então está aí uma relação entre PIB, posição no ranking global, tamanho, né, das reservas monetárias. O Brasil tinha a pior situação de reservas mesmo em 2009, hoje está pior ainda, quer dizer, melhorou agora com a crise, vai piorar. E para finalizar, a relação entre BRICS e G8, né? Nota como, né, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, cresceram economicamente, né, enquanto os demais países do G8 tiveram um crescimento mais lento, com exceção da China, que não faz parte do G8, mas que teve um crescimento até maior do que os BRICS.
mostrando por que os BRICS foram tão importantes até 2014, quando começaram a ser combatidos veementemente pelo G8. Pelo G7, na verdade, porque a Rússia pertence aos BRICS. Bom, gente, ficamos por aqui. Um grande beijo ao coração de vocês. Uma viagem aí sobre o que é globalização e sobre as estruturas globais mais importantes para o mercado e para a economia moderna. Um grande beijo a todos. Mantenham-se saudáveis. Tchau!